frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança simples. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança simples. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança simples. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança simples. Polegar pra frente. Polegar pra frente. Cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Nunca só. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê. É uma dança sem igual. Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite para você que neste momento está a nos acompanhar. Isso mesmo! Tia Márcia está aqui para mais uma aula de português. Desta vez nós vamos trabalhar com quem está curioso, leitura e interpretação de texto. Para quem tem aquela dúvida, para quem quer aprender um pouco mais, para quem quer tirar todas as suas dúvidas, não é isso? Vamos lá? Hoje estou aqui trazendo para vocês 4 dicas, certo? Para você conseguir interpretar um texto. Vamos lá? Isso mesmo. A primeira dica, por exemplo, vamos lá? Primeiro, leia mais de uma vez um texto. O mesmo texto, certo? Isso mesmo. Leia mais de uma vez um mesmo texto. Na hora de fazer uma atividade avaliativa, o professor, ele observa, o professor, a professora, observa que o aluno apresenta muita dificuldade em entender um texto. Por quê? Você, aluno, ler o texto apenas uma vez. Não é assim? Costuma ser? Isso mesmo. Você só lê o texto uma vez. Você não volta jamais a ler o texto novamente para conseguir retirar dele as informações principais que você necessita. Não é assim? Isso mesmo. Procure ler aquilo que você gosta. Assim, será bem mais prático, bem mais fácil para você. Pois você deveria ler um mesmo texto pelo menos 3 vezes. 3 vezes pelo menos. Sabemos que é complicado. O tempo pode ser curto, afinal, estamos fazendo uma atividade avaliativa. Não é isso? A primeira leitura que você faz de um texto será para você saber de que esse texto fala, certo? Ele fala de quê? Aquele texto que você leu, ele está falando de quê? Então, a primeira leitura é só para isso, certo? Afinal, ele é um texto, o quê? Que fala de futebol, de política, de comida, ou de quê? De que esse texto que você leu fala? Não é isso? Isso mesmo. A segunda vez que você lê o texto, ele te passa
a ideia principal do texto. E você vai ter uma ideia geral dos personagens, a ideia principal. Você vai saber, aliás, você vai saber onde acontece aquela história. Do quê? Ele fala quais são os principais personagens, a ideia principal, onde está acontecendo essa história. Não é isso? Na segunda vez que você lê o texto, você já vai descobrindo esses pontos, certo? Isso mesmo. Coisa que na primeira vez que você lê, você não vai conseguir. Tudo bem, pois é isso que você deveria fazer. Isso mesmo. Leia mais de uma vez um mesmo texto, certo? Para você fazer várias descobertas, para você realmente conseguir fazer aquela interpretação do texto que você leu, certo? Segunda dica. Muito importante, viu? Você vai ver. Leia com um papel na mão. Nesta época digital que a gente está vivendo, hein? Que estamos vivendo, a maioria das pessoas, o que é que elas costumam fazer? Elas estão criando um hábito diferente para a leitura, não é isso? Estão lendo pelo computador, estão lendo pelo celular, pelo tablet, formas diferentes de ler. Em vez de pegar um caderno, um papel, uma apostila, um livro, né, para fazer essa leitura. E que lhe ajudará muito, viu? Então, pegue esse hábito, leia sempre com o papel na mão, certo? Aí, sempre que estiver fazendo essa leitura, este tipo de leitura, não vai te prejudicar. Por quê? Porque ele vai lhe ajudar. Já se você está lendo pelo computador, pelo telefone, pelo tablet, você não vai poder fazer aquilo que você precisa, certo? Não vai. Você precisa ler preferencialmente tendo um papel na mão. Então, escreve este teu texto, esse texto que você quer ler. Escreve ele. Se for um livro, ótimo, ótimo. Por quê? Pois lendo com papel na mão, você marca as ideias principais. Isso mesmo. Você vai marcar as ideias principais. Se tem esse hábito, a partir de hoje, se você não tem, a partir de hoje, ganhe esse hábito, certo? Por quê? Porque aí você vai começar a marcar aqueles pontos principais que você está achando no seu texto, certo? Muito bem. Terceira dica, o que é que você deve fazer? Grife essas partes. Risque ela, passe um tracinho abaixo. Grife as partes mais importantes de um texto. Por isso, a importância de você ler com um papel, certo? Isso mesmo. Com o papel na mão, você pode fazer isso. Primeiro parágrafo, você pode descobrir essas coisas. Você vai grifando, lendo e grifando aquilo que lhe chamou a atenção. As partes mais importantes. Entendeu? Isso mesmo. Assim você vai só tendo a ganhar. Se você leu a primeira vez, riscou o mais importante. Leu a segunda vez, riscou também o mais importante. Esse riscado que eu me refiro é grifando, certo? Isso mesmo. Riscou o mais importante. Ler a terceira vez. Você vai ler somente o que você riscou naqueles outros, nas outras lidas, certo? Você vai só ler o que você grifou, tá certo? No seu texto. Aí você vai ter a ideia principal do seu texto, tá certo? Assim você vai perceber que se o texto é pequeno, ele vai ficar menor do que é, bem menor. Por quê? Porque aquilo que é desnecessário você retirou do seu texto, certo? Isso mesmo. Mas mesmo assim,
você vai observar que naquele texto você ainda pode retirar alguma coisa que seja desnecessária, tá certo? Você pode ainda retirar e deixá-lo menor do que já tá certo? Quarta dica, bem importante também, concentre-se. Isso mesmo, concentre-se. A maioria das pessoas que tem dificuldade na interpretação de texto vem da falta de concentração. A pessoa lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. Vezes é perdido. Não consegue. E lê várias vezes o mesmo parágrafo, mas não consegue. Por quê? Porque não consegue entender por não estar concentrado naquilo que está fazendo. Isto porque está pensando em outras coisas. Está com um computador ligado, está com o telefone, está com alguém conversando ali, e está mais ligado no que alguém está passando do que no que você mesmo está fazendo. Você precisa estar concentrado naquela leitura que você está a fazer. Você precisa estar concentrado naquilo que você está fazendo, certo? Isso mesmo. Queridos, na hora da leitura, tia Márcia vai deixar aqui um exemplo. Vai deixar uma dica principal. Não é isso? Na hora da leitura, o que você deve fazer? Se concentre naquilo que você está fazendo. Porque só assim você vai ter um bom resultado. Você vai ter uma boa interpretação de texto, seja ele grande, pequeno, de boa conclusão, de não, mas você vai ter um bom resultado. Na medida em que você faz, concentrado naquilo que está fazendo, você vai ter um ótimo resultado, certo? Isso mesmo. Pois é, concentre-se, senão você não vai conseguir porque está desconcentrado. E assim, não vai identificar num texto, seja ele qual for, você não vai identificar a ideia principal daquele texto, certo? Isso mesmo. Quinta dica, vamos lá? Todos os dias, leia pelo menos um texto. Isso mesmo. Pelo menos um texto por dia, desde que ele seja importante, que você goste. Leia aquilo que você gosta. Isso mesmo. Não importa o tamanho do texto. O que importa é que você leu. E se você lê todos os dias um texto, você vai ganhar esse hábito. Certo? Eu sei que para você que não tem esse hábito, é muito doloroso, principalmente se você não gosta de ler, não é isso? Mas nunca é tarde, a gente vai começar. Vamos lá? Isso mesmo. Procure ler aquilo que você gosta, como tia Márcia já falou, né? Assim você irá ganhar esse hábito maravilhoso de ler. E assim, com essa leitura, você vai ganhar também uma boa aprendizagem, certo? Isso mesmo. Vamos começar? Vamos lá? A atividade que tia Márcia vai deixar hoje é o seguinte. Com leitura, e depois dessa leitura, o que é que tia Márcia vai pedir? Depois que você leu, e depois da aula de hoje, que foi falando sobre interpretação e leitura de texto, tia Márcia trouxe umas dicas para você. Tia Márcia também pesquisou para trazer, certo? Isso mesmo. E depois de hoje, com certeza você vai fazer a escolha daquilo que vai ler. Você vai começar a ler apenas aquilo que você gosta, certo? Você vai começar a ler apenas aquilo que você gosta. E assim vai dar tudo certo. Vamos começar. Quando terminar, envia para a tia Márcia, certo? Envia o texto. Você vai escolher um texto que goste, vai fazer a leitura dele. Em seguida, vai fazer a interpretação, observando essas dicas que tia Márcia trouxe para você. Isso mesmo. E depois você vai mandar para a tia Márcia a interpretação que você fez do texto que você
escolheu, se deu certo, se como foi desta vez. Leia 1, 2, 3 vezes, se for necessário, certo? Isso mesmo. Assim você vai conseguir. Então, um abraço carinhoso. A nossa aula fica por aqui. Tia Márcia está aqui morrendo de saudade de vocês, certo? Fiquem com Deus. Um beijo carinhoso da tia Márcia e até a próxima aula.